Que a graça de Cristo possa tocá-lo nesse dia, alcançando a sua mente, alcançando os seus afetos, suas emoções, trazendo a você paz, trazendo a você direção, trazendo a você esperança. É tão bom estarmos juntos aqui, né? Nesse tempo para meditarmos, refletirmos na palavra do Senhor. Temos falado aqui nos nossos últimos encontros a respeito das obras de um cristão. E eu gosto sempre de dizer que não é o fato de sabermos as obras de um cristão e nem de as praticarmos que nós nos tornamos cristãos. Um cristão não é feito de leis, um cristão não é feito de mandamentos, um cristão é feito do seu relacionamento com a pessoa do Filho de Deus, do seu relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma vez convencidos, sendo uma vez convencidos pela obra do Espírito, então, que nós de fato nos tornamos filhos de Deus, que nós de fato nos tornamos semelhantes à pessoa de Cristo, nós nascemos de novo e então somos verdadeiros cristãos. Mas um cristão, ele deve andar em conformidade com Cristo. Uma vez que nós recebemos a Cristo, nos tornamos seus discípulos, então nós devemos andar como ele andou. Então, portanto, é importante para nós sabermos as obras, as atitudes de um cristão, porque queremos andar como Cristo. Mas não é o fato de já sabermos que nós nos tornamos cristãos. Eu gosto sempre de dizer isso, porque a nossa fé, como diz o pastor Márcio, ela não é um conjunto de regras e doutrinas. A nossa fé é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos milagres, curamos pessoas, mas Jesus lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aliás, a Bíblia vai dizer a respeito de falsos cristãos. E o falso cristão é aquele que se parece com o cristão verdadeiro, mas na verdade ele não é. No seu livro, O Peregrino, de John Bunyan, esse livro é muito interessante, vale a pena depois você fazer a leitura desse livro. O John Bunyan vai dizer para mim e para você que após o cristão ter entrado então na cidade celestial, um falso cristão, né, que andou pelos seus próprios caminhos, bate na porta dos portões celestiais e ele espera ser bem recebido, né? E o texto diz que um anjo vai aparecer para ele e vai dizer: olha, cadê as marcas de um verdadeiro cristão na sua vida? Onde estão as marcas que mostram que você andou pelo verdadeiro caminho? E esse personagem então olha para o anjo e diz: não, eu não tenho esse pergaminho, eu não tenho essas marcas. Eu pulei o muro, eu dei o meu jeito, eu andei da minha forma, mas eu cheguei aqui, eu também quero entrar. E o texto de John Bunyan vai dizer que o chão se abre e aquele personagem então cai no lago de fogo, né, de enxofre, para ser então ali atormentado para o restante da sua vida. Nós temos que andar nas pegadas do Senhor se queremos verdadeiramente sermos os seus discípulos. Mas o fato é que precisamos, antes de um encontro verdadeiro com Cristo, para que essas marcas sejam apresentadas nas nossas vidas. Eu queria continuar falando com você sobre isso, aqui em 1 João, no capítulo de número 2, versículo de número 7, diz assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. E desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Uma outra qualidade de um verdadeiro cristão aqui, uma atitude de um cristão, é que um cristão, ele não vive na prática do pecado. Eu não disse que um cristão não peca, porque a Bíblia vai dizer aqui em 1 João, no capítulo 2, se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso e a verdade dele não está em nós. Um cristão peca. Enquanto ainda estamos nessa morada temporária, enquanto ainda lutamos contra o pecado, lutamos contra a tentação, é verdade que em um momento em outro nós acabamos pecando. Ou pecamos por palavras, ou pecamos por pensamentos, ou pecamos em sentimentos, às vezes nós acabamos pecando. Mas existe uma grande diferença entre o pecado ser um acidente na nossa vida e nós vivermos deliberadamente na prática do pecado. O texto vai dizer que aquele que tem a semente de Deus, ele não vive pecando. O pecado na vida de um cristão, ele deve ser um acidente.
O pastor Márcio costuma dizer que a gente pode viver, né, um longo período de tempo sem praticar um pecado. É verdade. Se nós vivemos uma vida no Espírito, se nós andarmos nos frutos do Espírito, se nós andarmos em conformidade com o Espírito, é verdade, nós não precisamos viver uma vida de pecado. O pecado pode ser na minha vida, na sua vida, um acidente. Mas um cristão, ele não pode viver na prática constante do pecado. Ele não pode viver deliberadamente pecando. Ele não pode tornar o pecado uma rotina, um hábito na sua vida, né? Como se fosse aquele bichinho de estimação, sabe aquele bichinho que você tem na sua casa, o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito, o passarinho, e você fica ali alimentando ele, cuidando dele. O pecado não pode ser um bicho de estimação, não pode ser algo que nós vamos alimentando, cuidando dele, né? Aí a gente entra no culto e fala para o pecado, ó, fica aqui do lado de fora, me espera aqui. E quando a gente vai embora, a gente pega o pecado e vai levando ele para passear, vai levando ele de volta para casa. Não, o pecado, ele não pode ser um hábito na vida de um cristão. Nós não podemos viver na prática do pecado se nós confessamos Cristo como nosso Senhor, se nós confessamos a Cristo como o nosso Salvador. É verdade que cada um de nós vai ter uma área de fraqueza que nós devemos lutar. Às vezes a sua dificuldade é com o vício, às vezes a sua dificuldade é lutar contra o vício do cigarro, contra o vício do álcool, contra o vício da pornografia. Talvez a sua dificuldade seja na mentira, né? Você é uma pessoa que praticamente passou a vida toda falando mentira e você tem dificuldade de falar a verdade. Talvez a sua dificuldade seja com o orgulho, seja com a prostituição. Cada um de nós tem áreas que são mais tendenciosas da nossa fraqueza. Mas não é porque nós temos fraqueza que nós devemos viver na prática do pecado, né? Já dizia um pastor que a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, né? Algumas pessoas pensam que o pecado é vitamina. Ah, minha carne é fraca e aí por isso eu caio. Não, mas o pecado não é vitamina. Se nós somos fracos, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando nós somos fracos, então Ele é forte. Não viva na prática do pecado, querido. Não torne o pecado uma rotina na sua vida. Se você está com dificuldade de vencer o pecado, abra o seu coração, exponha a sua vida para alguém. Ah, pastor, mas se eu expor a minha vida, as pessoas vão me julgar. Se eu expor a minha vida, as pessoas vão... O que elas vão pensar de mim? Olha só, talvez isso seja uma desculpa que você esteja usando exatamente para não abrir a sua vida. Porque está muito confortável para você, talvez, ficar escondendo aí essa sua área de deficiência e continuar vivendo na prática do pecado, do que, de repente, expor essa condição para alguém e você, então, ser trabalhado, você ser, então, tratado. Aqui em Lagoinha nós temos as células exatamente para isso, para que você tenha um acompanhamento próximo, para que você tenha um acompanhamento direto, para que nessas áreas de debilidade você possa ser trabalhado. Um cristão não pode, ele não vive na prática do pecado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.